precisa tirar debaixo do tapete isso, tirar o racismo para fora e acabar com ele, porque ele é pecado. Tá certo. O senhor falou em literatura, a gente vai para um rápido intervalo e quando a gente voltar, a gente vai mostrar um livro que o Hernani escreveu. E aí, dentro desse contexto, saber exatamente o que esse livro conta e como ele pode ajudar, de repente, você, a sua igreja, o seu ministério. A gente já volta. O programa Análise Direta conversa com Hernani Francisco Silva. Ele é escritor e empreendedor social. Ele veio conversar com a gente sobre o movimento negro evangélico. No primeiro bloco, a gente encerrou falando que mostraríamos um livro que ele escreveu e aí a gente cumpre a promessa, né, Hernani? Então, esse aqui é o Movimento Negro Evangélico, um mover do Espírito Santo. Esse é o livro que ele escreveu. E dá para ver que é um livro fininho, tá vendo? De poucas páginas, então provavelmente é uma leitura rápida, gostosa, de fácil, né, assimilação. O que esse livro fala, Hernani? Olha, esse livro ele conta a história do movimento negro evangélico. Ele trabalha na perspectiva de mostrar que o movimento negro evangélico chegou, está se consolidando e está com um propósito de mudar a cara da igreja, né? Enegrecer a igreja e tirar o racismo que ainda existe dentro das nossas igrejas para fora e deixar a igreja de Cristo realmente como uma igreja que transforma a sociedade, que salva as almas, que salva o homem e que salva a mulher. Essa é a ideia do livro. Então ele conta a história do livro desde o começo, apesar de ser um movimento novo, o movimento negro evangélico, a gente trabalha ele numa perspectiva que ele nasceu em 1841. Quando um negro letrado, que era um alfaiate, Agostinho José Pereira, começou a pregar nas ruas de Recife. Não existia protestantismo nenhum no Brasil. E esse negro começou a pregar e Deus, por revelação, se converteu para um protestante. E juntou mais de 300 negros, todos livres e libertos, ensinou eles a ler. E foi um alvoroço no Recife. Um alvoroço porque não existia protestantismo nenhum e aquele negro começou a pregar sobre a libertação dos negros na Bíblia. E nas igrejas da época, a igreja católica na época tinha 40 membros, 30 membros, e surgiu a igreja de Agostinho com 300 membros. E aí ele foi perseguido, foi preso, Então, esse foi o nascimento do movimento negro evangélico. Começou ali. Exatamente. Entendi. Aí depois ele começa com a história do Agostinho, né? E aí depois? Exatamente. Aí depois a gente aborda as questões, depois de Agostinho surgiu, por exemplo, a Mãe Maria, que era uma negra africana, que foi comprada por alguns pastores luteranos, um pastor luterano no sul do país, que criou uma pastoral. Ela começou a liderar os negros ali, ensinar dança da África, ensinar a cultura africana, e também trabalhar a questão do evangelho com os negros na própria comunidade. Então, além de Maria, passou depois João Cândido, que foi o marinheiro negro, que foi membro da igreja metodista. Depois teve Solano Trindade, que foi diácono da igreja presbiteriana, que deixou a igreja porque a igreja protestante não abordava a questão do negro e a questão social. Depois teve João Pedro, que foi aquele que foi retratado no filme Cabra Marcado para Morrer, né? Um filme que foi um marco no cinema nacional e internacional. Então, tivemos esses negros aí, depois daí, vários outros, mas aí chegamos no movimento negro contemporâneo, nos anos 80, né? Agora, deu para contar tudo isso em pouquíssimas páginas? Olha só, como o livro é fininho, ele é rápido e é dividido por tópicos, ou seja, você já vai direto no assunto. Exatamente. Você lê o título do tópico e você já vai direto no assunto, sem rodeios, né? Exatamente. E deu para contar tudo isso em poucas páginas? Nós não nos aprofundamos nas biografias dessas pessoas, porque a ideia é depois criar livrinhos pequenos com a biografia de cada um. Na realidade, nós lançamos pistas,
né? Pista para as pessoas lerem e se interessarem em conhecer mais a história dessas pessoas, né? Então nós falamos rapidamente do Agostinho, falamos rapidamente da Mãe Maria, de algumas lideranças, e as pessoas vão começar a sentir aquele gosto pela leitura e vão procurar ler e conhecer mais essas pessoas. E tem um item aqui que fala sobre Black Gospel e o movimento negro evangélico, né? Aquilo que a gente estava conversando no primeiro bloco sobre a música, o